turma da EJA, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Hoje iremos trabalhar o eixo estruturante grandezas e medidas, conteúdos, resolução e elaboração de problemas do cotidiano, usando unidades de medida de comprimento e área. Seleção do tipo adequado de unidade de medida. Identificação do instrumento adequado para medida de uma grandeza. E o que eu espero que vocês compreendam aí em casa? Reconhecer as grandezas, comprimento e área e selecionar a unidade adequada para medir cada grandeza. Então vamos lá, porque eu quero que você pense junto comigo nesta aula de hoje. Vamos pensar um pouco? Vem comigo. Carlos e seus colegas de sala resolveram fazer fichas para o bazar da escola. Para isso, receberam folhas de cartolina medindo 50 centímetros por 66 centímetros. Conforme solicitação da escola, não poderia haver perda de papel. Se liga nisso, hein? Eles precisam fazer cartões que não haja sobra de papel. Então, vamos lá. A cartolina deveria ser totalmente utilizada. O grupo de Carlos concluiu que a medida de 5 centímetros por 6 centímetros seria adequada, pois não haveria sobra de material. Você concorda com a afirmação do grupo? Caso concorde, quantas serão as fichas produzidas por folha de cartolina? Opa, professora, muita informação. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, selecionar o que a gente precisa ir resolver. Mas não vamos com pressa, porque eu ainda vou aqui explicar um pouco sobre o assunto para a gente poder resolver no finalzinho. Vai pensando daí, anota as informações do problema, vai pensando que ao final da explicação a gente vai estar pronto para resolver esse probleminha. Ok? Vamos embora? Vamos seguir? Então, precisamos agora compreender essa relação de medida de comprimento e área. Então, a gente precisa compreender o que cada um tem como determinação para poder a gente fazer a comparação, né, deles. Vamos lá. Para determinar medidas de comprimento, largura ou altura, trabalhamos apenas com uma dimensão. Então, se liga nisso. Eu quero saber a medida do comprimento aqui de um dos lados aqui do estúdio, né? De uma das paredes. Qual é o comprimento dessa parede aqui que está atrás de mim? Então, eu só tenho uma única dimensão, ok? Mas, para determinar medidas de áreas, trabalhamos com duas dimensões. Comprimento vezes largura ou base vezes altura. Opa, professora, por que duas situações? Porque vai depender do que eu estou analisando. Aqui no estúdio, eu estou numa sala, tá? E aqui eu posso saber a área do espaço onde eu estou. E aí eu preciso saber do comprimento e da largura, né? Porque eu estou aqui, o que representa aqui é um espaço em que eu preciso ver comprimento e largura. Por que eu não utilizo a altura aqui? Porque eu quero saber o piso, né? Eu vou saber a área em relação ao piso, tá? Mas se eu trabalho com figuras geométricas planas, que aí às vezes eu preciso ter essa relação de base vezes a altura da figura, aí eu utilizo essa representação. Mas todas as duas representações indicam que eu estou trabalhando com área. Então se liga nisso. Uma dimensão, comprimento. Duas dimensões, eu trabalho área. Ok? Se liga nisso. As figuras geométricas planas possuem duas dimensões, largura e comprimento. Então, sempre se ligar nessa ideia das figuras geométricas. Aqui no estúdio, a sala tem o formato de um
quadrado. Então, eu posso fazer aqui a área desse espaço levando em consideração a medida de um quadrado, né? Mas aí eu preciso ter a certeza se todos os lados daqui realmente, né, têm a mesma medida. E aí eu estou trabalhando essas duas dimensões, comprimento e largura, ok? Para poder saber a área aqui da sala. Então vamos seguir, porque tem muita coisa para a gente entender e poder resolver o problema. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento, tá? Então, o instrumento que eu utilizo é a trena, a fita métrica. Aí você pode me dizer, professora, a régua também me diz aí que eu posso medir um comprimento. Sim, a régua também, tá? E a unidade é o metro. A gente vai entender melhor que eu vou trazer aqui a representação para que vocês possam ver por que a unidade de medida padrão é o metro. Grandeza, que a gente está trabalhando, comprimento. Então, na medida de comprimento, eu tenho o instrumento trena, fita métrica, entre outros, né, como a régua, que a gente pode utilizar para medição, tá? Então, vamos lá. Se liga aí nessa representação agora que eu vou trazer para vocês, que vai trazer as unidades padrões, né? As unidades padronizadas que eu utilizo para representar uma medição de comprimento, tá? Então, como eu já falei, a unidade fundamental para medir comprimentos é denominada metro. Então, presta bem atenção aqui na tela, para que você possa perceber essa representação. Aqui no meio, a bola azul, eu coloquei metro, tá? Ela é a medida fundamental, padrão, para leitura de medidas de comprimento. Aqui para o meu lado esquerdo, certo? Esse lado esquerdo aqui, eu tenho os múltiplos do metro. Do lado direito, eu tenho os submúltiplos do metro, ok? E aí, os múltiplos, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Então, essas são as representações, mas a unidade padrão que eu utilizo é o metro, tá? Então, vai depender, medidas maiores, eu vou para os múltiplos, medidas menores, submúltiplos, ok? Então, isso aí a gente vai vendo aos pouquinhos, porque terão outras aulas de transformação de medidas e a gente vai compreender melhor. Eu quero hoje a relação entre comprimentos e área, tá? Então, vamos seguir. Para a gente entender agora a medida de superfície, que é a medida de área, é preciso que a gente entenda de onde vem essa ideia de figura, né, relacionada a duas dimensões. As medidas de superfície estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano e podemos saber quanto de cerâmica se necessita para um banheiro, quanto há de grama em um campo de futebol, entre outras situações. Essa figura que eu trago aqui do quadrado, ela é uma figura bidimensional, por isso que ela tem duas dimensões. Olha o nome, duas dimensões, bidimensional, bi já diz duas, dimensional, duas dimensões, tá? Então, altura e comprimento. E aí, para eu calcular a área, eu preciso saber a medida desse comprimento e a altura, né, desta figura. Então, o comprimento dessa figura, 5 centímetros, a altura, 2 centímetros. O que é que eu preciso? O que é que a gente viu? Eu disse lá no início que eu preciso multiplicar, né, comprimento vezes a altura, para poder achar a medida da área. Então, 5 vezes 2, 10 centímetros ao quadrado. Opa, professora, por que foi 10 centímetros ao quadrado? Eu estou trabalhando com duas medidas. A partir do momento que eu multiplico, eu estou também aumentando essa medida, ok? Então, ela vai ao quadrado. Eu estou multiplicando duas vezes, né? Esse número está sendo multiplicado. Então, a medida ela vai na mesma sequência, ok? Então, vamos lá. Presta bem atenção
na representação da medida de superfície. A unidade fundamental para medir a superfície é denominada metro quadrado. Olha aí, agora a gente vai entender por que aquele quadrado ali. Lembra eu acredito que sexto ano ainda vai ver aí a questão de potenciação com mais propriedade. Mas o sétimo ano já trabalhou potenciação. Então, lembra daquela ideia de potenciação em que eu tenho um número multiplicado a ele mesmo, 2 vezes 2, que eu posso representar 2 elevado ao quadrado, ok? Então, eu posso fazer essa representação ali em potenciação. Fazendo essa representação, eu faço a mesma coisa que as medidas. Se lá eu tinha no exercício anterior 5 vezes 2 e todos os dois estão em centímetros, automaticamente esses centímetros é como se eu estivesse multiplicando centímetro vezes centímetros, centímetros ao quadrado, ok? A ideia é essa. Então, aqui eu tenho o quê? A unidade fundamental que mede a medida de superfície é metro quadrado. A mesma coisa eu vou ter nessa representação, múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Sempre que vocês forem trabalhar com área, comprimento, área e volume, que na próxima aula eu vou trazer volume, para que a gente possa fazer a relação dos três, tá? Hoje não daria tempo, porque o tempo é curto e o tema que a gente tem, ele precisa ser debatido bem detalhado para que vocês possam compreender. Então, toda vez vocês vão pegar lá as medidas, né, relacionadas ao comprimento, para a área vai ser elevado ao quadrado, para o volume, elevado ao cubo. Na próxima aula, eu digo por quê. Já vai pesquisando, porque quando você assistir a aula, você já vai compreender rapidinho. Vamos nos deter, então, hoje a comprimento e área. Então, os múltiplos, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Ok? Então, se liga aí. Presta bem atenção agora, por quê? O que a gente precisa entender para resolver aquele problema? Observando um quadrado que possui 1 metro de lado, temos que a superfície, né? A área da superfície é 1 metro quadrado, tá? Então, se liga nisso. Olha o quadrado, ele tem todas as medidas iguais. Então, se ele tem as medidas iguais, eu tenho a representação que se eu multiplicar a base vezes a altura, lembra lá da representação? Base vezes a altura, eu vou ter 1 metro ao quadrado. Então, 1 metro vezes 1 metro ao quadrado, ok? Se liga. A área pode ser calculada através do produto entre duas dimensões do plano, comprimento vezes largura, tá? Multiplicada. Por quê? Aí ele está falando através do produto. Quando fala produto, fala em quê? Multiplicação. Né? Então, falou a palavra produto, ele está falando multiplicação. Então, eu já sei que eu tenho que multiplicar comprimento vezes largura. Ok? O cálculo da área de uma região plana exige que todas as dimensões estejam numa mesma unidade de comprimento. Que é o caso daqui, 1 metro e 1 metro. A dimensão do comprimento e a dimensão da altura ou largura, depende do que a gente tiver aí representando, tá? Eu posso o quê? Só multiplicar se estiverem na mesma unidade de comprimento. E aqui está, né? Metro e metro. Se uma tiver em centímetros e a outra em milímetro, tem que transformar ou para milímetros ou para centímetros. Ok? Deu para entender? Vamos seguir. Então, presta bem atenção agora para que a gente possa entender. Suponha que a figura abaixo seja uma sala de aula com cerâmica, tendo cada pedra 1 metro de medida em cada lado. Então, vejam aqui, olha a representação da figura, 1 metro, desse quadrinho aqui, azul, 1 metro por 1 metro. Então, se eu calcular aqui a área desse quadradinho, eu já tenho o quê? Que é 1 metro quadrado.
eu quero saber a área completa. Se aqui é 1 metro quadrado e eu sair contando, eu vou ter o quê? Presta bem atenção. Comparando com a unidade de área, temos área 16. Por quê? Eu tenho 16 quadradinhos aqui. Então, se eu contar, ó, 4 mais 4, 8 mais 4, 12 mais 4, 16. 16 multiplicado 1 vezes 1 vai ser o próprio 16. Tá? Vamos facilitar. Lembra lá de multiplicação da configuração retangular. Por que facilitar? Porque imagine que você tem aí uma área que seja o triplo disso aqui. Você vai sair contando, né? Quanto maior a área, mais dificuldade para você sair contando quadradinho por quadradinho. Vamos ganhar tempo? Vai para a multiplicação na configuração retangular, tá? Aqui está um quadrado, mas por que a gente fala em configuração retangular? Porque eu preciso trabalhar com o comprimento e a largura, ou a altura do que eu estou trabalhando na questão de área, ok? Então, aqui, ó, comprimento e altura. Quantos quadradinhos eu tenho aqui na altura? 4. Quantos eu tenho aqui no comprimento? 4. Multiplica os dois números. 4 vezes 4, 16. Confere? Então, multiplicando a quantidade de quadradinhos que está ali na altura, vezes a quantidade de quadradinhos que está no comprimento, eu acho a área e acho a quantidade de todos os quadradinhos que estão aqui representados. Ok? Deu para entender? Então, vamos solucionar o nosso problema. Eu espero que você tenha compreendido para que possa resolver aí junto comigo em casa. Então, presta bem atenção. Eles estavam com cartolinas, para não ler o problema todo, a gente já aí se familiarizando, né? Com cartolinas que mediam 50 centímetros por 66 centímetros. Um dos grupos, que é o grupo de Carlos, né, disse que a medida para cada cartãozinho que eles precisam fazer é de 5 centímetros por 6 centímetros. Como a gente vai descobrir se isso está certo? Presta bem atenção. As medidas aqui estão em relação a comprimento, não é verdade? Então, eu tenho aqui, ó, medindo 50 centímetros, vamos supor que seja a altura, e os 66 centímetros, o comprimento da cartolina, tá? Então, ele está vendo essa representação de altura e comprimento. Ainda não foi vista a área. Mas eu preciso saber a área disso aqui para poder resolver e saber se esses 5 centímetros por 6 centímetros vai ajudar a descobrir a quantidade de fichas da cartolina. Então, presta bem atenção para que a gente possa resolver esse problema. Se liga aí. Primeiramente, a gente vai precisar fazer o cálculo da área da cartolina e a área de cada cartão. 50 centímetros vezes 66 centímetros é igual a 3.300 centímetros ao quadrado. Opa, professora, como é que eu faço isso? Presta bem atenção aqui. Esquece o zero, tá? Esquece ele. E arma a conta aí, 66 vezes 5. Unidade, né? O 5 tem que estar embaixo da unidade do número 66. Tá? Então, 6 vezes 5, 30. Quando eu coloco o zero ali embaixo da unidade, né, o 3 vai subir. Quando ele sobe, eu vou fazer o quê? 5 vezes 6, 30, mais 3, 33. Eu vou ficar com 330, né, unidades. Mas lembra bem que eu tirei o zero. Devolve esse zero, eu fico com 3.300. Tá? Isso aí é uma forma de você fazer o cálculo mental bem mais rápido, né? Para que vocês possam compreender de uma forma melhor. Então, 66 vezes 50, 3.300. Fazendo o cálculo, né? Fazendo o cálculo agora de cada cartão, 5 vezes 6, 30 centímetros. 6 vezes 5, 30. Acabou. 30 centímetros ao quadrado, lembra disso, tá? Então, dividindo o valor da área da cartolina pela área de cada cartão, a gente vai obter o quê? 3.300 centímetros ao quadrado, dividido por 30 centímetros ao quadrado, 110 cartões.
Ok? Deu para entender? Então, presta bem atenção a isso aqui. Ah, professora, facilita esse cálculo aí para mim. O que é que a senhora fez? Como eu posso fazer isso aí de cabeça? Corta os zeros. Corta o zero que está aqui no 3.300, corta o zero que está no 30. 3.300 tirando o zero, eu vou ficar com 330. Dividido por 3, olha como facilitou. Então, ó, 3 dividido por 3, 1. O outro 3 dividido por 3, 1. E 0 dividido por 3, 0. 110 cartões. Deu para entender? Bem práticozinho. Não usei nem papel nem caneta, fiz o cálculo mental e consegui resolver o problema. Ok? Se liga aí. Tem outra forma de resolver? Tem sim. Vamos ver essa segunda possibilidade de resolução? Presta bem atenção no que a gente vai ver agora. Veja só, se foi dada a medida do comprimento e da largura, né? Dessa figura, vamos apresentar como uma figura, ele não mostrou a cartolina em si, mas vamos deduzir que o comprimento foi 50 centímetros e a largura 66 centímetros, ou vice-versa, né? Poderia ser ao contrário, mas tranquilo, vamos tentar fazer dessa forma aqui. Calcular a quantidade de cartões no comprimento e na largura. Se o comprimento é 50 centímetros, então, obviamente, cada cartão, o comprimento vai ser o quê? 5 centímetros. Eu não preciso que dê exata essa conta, essa divisão? 50 dividido por 5, 10 cartões. Pega agora a largura, 66, e divide por 6. 66 dividido por 6, 11. Ô, professora, como é que eu faço isso? Muito prático, gente. 50 dividido por 5, já vem para a ideia de fazer aquela inversão da multiplicação. Qual é o número que multiplicado a 5 vai dar 50? 10. 10 vezes 5, 50. Então, eu sei que eu tenho 10 cartões. 66 dividido por 6. Opa, é prático. Se eu estou dividindo por 6, né, eu estou dividindo por um número que vai me dar aí uma relação com o número 1. 6 dividido por 6 vai me dar 1. 6 dividido por 6 vai me dar 1. Então, eu tenho quem? 11 cartões. Ou, se não, eu posso fazer essa relação aí também de multiplicação, que número multiplicado a 6 vai dar 66, o número 11, ok? Porque, ó, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 1, 6, 66, tá? Então, agora eu vou pegar essas duas quantidades, né? 10 cartões dariam pelo comprimento e 11 cartões dariam pela largura. Então, multiplicado isso aqui, 10 vezes 11, 110 cartões. Duas possibilidades para você resolver, né? E aí vocês vejam que o problema trouxe um monte de informação, mas eu só precisei usar o quê? As medidas que apareceram lá. Então, é importante que leia o problema com atenção, preste muita atenção nas informações e no que vocês vão utilizar para resolver o problema, ok? Então, hoje conseguimos aprender a diferença entre as grandezas comprimento e área e suas respectivas unidades de medida. Para determinar medidas de comprimento, largura ou altura, trabalhamos somente com uma dimensão. Para determinar medidas de área, trabalhamos com duas dimensões, ou seja, dimensão bidimensional, comprimento vezes largura, base vezes a altura. A área pode ser calculada através do produto de duas dimensões do plano, comprimento vezes largura. Todas as dimensões devem estar numa mesma unidade de comprimento, ok? Então, se liga nisso, nessas dicas, debate mais com o teu professor em sala de aula e eu só tenho a agradecer as referências da aula de hoje e o meu abraço para você que está aí do outro lado da tela assistindo nossas aulas. E eu te espero próxima terça, no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá!